número 12. Glória a Deus. Estou acompanhado também da minha esposa, minha filha. Aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Glória a Deus. Versículo de número 5. Aleluia, Senhor. Quem achou de eu vou para o céu? Quem achou de eu vou também? Vou também. Aleluia. Diz assim a palavra. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Fazia o quê? Contínua oração. Por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava pelo caminho entre dois soldados. Estava para ele fazer o quê? 2 soldados. Ligado com 2 cadeias, com 2 algemas, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Amém? Amém. Feche os olhos nessa noite. A gente não pega. Feche os olhos nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai querido, primeiramente, Pai, quero pedir perdão, Pai, pelas falhas, erros, Pai. Pai, nesta noite, Pai, eu peço a Ti, Deus, que me usa, Pai, como atalaia, ser um instrumento, Pai. Pai, eu não sou nada, Pai, eu não tenho nada para oferecer à igreja, Senhor. O povo é seu, a palavra é tua, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, faça a tua vontade, ó Pai. Faça teu querer, ó Senhor, nesta noite, ó Pai. Mas fala no teu povo, ó Senhor. Em nome de Jesus, Deus, habita aqui, ó Pai, no nosso meio, ó Pai. Cura, liberta, salva, restaura, ó Pai. E aqueles que já não sentem a tua presença, ó Pai. Que nessa noite, ó Pai, seja tocado, ó Pai. Que nessa noite, ó Pai, seja renovado, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, me ensina a ministrar, Senhor. Toma minha vida, ó Pai, toma minha boca, ó Deus, em nome de Jesus. Olha para esse irmão que está do teu lado. Diz para ele: o escolhido. O escolhido. Não tem opção de escolha. Não tem pressão de escolha. Mas às vezes, o escolhido é perseguido. Mas eu tenho uma palavra no teu coração. Aleluia, Deus. Glória. Jesus venceu o mundo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Sempre está glorificando a Deus nesse glória. Quando o povo foi conhecido como cristão, a igreja passou por um problema. Estava passando na terra uma fome, uma seca, a qual foi enviada para Barnabé e Saulo até a cidade de Jerusalém para levar mantimento a Judá. O interessante é que quando eles foram até Jerusalém levar mantimento a Judá, o Herodes agora ele vai perseguir os cristãos, vai perseguir os líderes, vai perseguir o povo de Deus para poder parar com o crescimento da igreja, Jesus. Parar com aquilo que Deus tinha preparado para nossas vidas. Deus. O interessante é que quando ele prende um homem chamado Tiago e agora corta a cabeça de Tiago com espada, ele viu que os judeus achou graça naquilo. Deus. Continuou a perseguir os líderes, continuou a perseguir ao povo de Deus e manda prender Pedro. Mas só que eu quero frisar esses 2 nomes nesta noite: o nome Herodes e o nome Pedro. Vou explicar um pouquinho para vocês quem foi Pedro, quem era Pedro. Pedro, a Bíblia vai nos relatar sobre Pedro, alguns dos respeitos de Pedro, alguns dos problemas que Pedro tinha, mas a Bíblia também vai nos relatar muitas coisas boas que Pedro fez também. Ele era conhecido como um homem durão. Pedro era conhecido por um homem ser difícil de lidar com ele. A Bíblia vai nos dizer que Pedro chega um certo período de tempo que Jesus está falando sobre a crucificação. E Pedro olha para Jesus: não precisa ir ao madeiro, não precisa ser crucificado. Jesus olha para ele e diz: apartai de mim, Satanás. Pedro foi errado com Cristo. Pedro, ele se aceita com a roda, ele se aceita com a fogueira. E quando Pedro se aceita com a fogueira, Pedro é queimado. Porque Pedro, quando ele estava na fogueira, olha para Pedro e diz: eu conheço o teu sotaque, eu sei a maneira que tu veste. Você fala com ele, tu és igual a ele, tu serve a ele, tu anda com ele. Aleluia, Jesus. Servo de Jesus Cristo, ele olha para o povo e diz: eu não sou seu Pedro. E quando Aleluia, Deus. Jesus 3 vezes, o galo canta. Aleluia, Pai. Ele chora amargamente. Aleluia, Deus. Eu quero dizer também, outra vez, após Jesus, sobe ao mar norte. Deus. Pedro e João com ele. Quando Jesus disse a Pedro: vigiai e orai. Mas só que Pedro não vigiou e não orou. Pedro dormiu. E quando Pedro dorme, Deus acorda para descer para baixo. Sobe um homem chamado Malco.
qual Pedro tira sua espada da bainha e corta a sua orelha, pois se Pedro estivesse orando vigiando, ele ia entender que não havia necessidade de cortar o rei de mal. Aleluia, Pai. A Bíblia também vai nos relatar coisas boas de Pedro. Pedro foi o único homem pecador da Bíblia Sagrada que andou sobre as águas. Pedro foi o único homem pecador a andar sobre as águas. Mas ele andou sobre as águas. Aleluia, Senhor. O único homem a qual a sombra de Pedro, onde passar, tocava, curava. Ele também foi conhecido por ser o fundador da igreja de Cristo na terra. Aleluia, Jesus. Em Mateus, se eu não estou enganado, capítulo 16, sobre você é Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia, Deus. Quem sabe que vocês são pecadores, quem sabe que você temos um defeito. Aleluia, Jesus. Verdadeiramente conhecemos Cristo. Glória. Passado e ano passado. Aleluia, Deus. Deus tem uma nova vida para mim e para você. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Oh, glória. A Bíblia vai nos dizer do homem também chamado Herodes. A Bíblia nos relata 4 homens chamados Herodes. Herodes Grande, Herodes Antipas, Herodes Espírito Santo de Deus. Herodes Agripa I, Herodes Agripa II. Herodes o Grande foi aquele homem a qual ordenou os assassinos para matar todas as crianças, homens nascidos de 2 anos, tentando acabar com o ministério de Jesus, tentando matar Jesus Cristo. Herodes Antipas foi aquele Herodes a qual mandou decapitar a cabeça de João Batista e levar uma bandeja. E este Herodes Agripa, a qual mandou decapitar a cabeça de Tiago e mandou prender a Pedro. Eu vou chegar onde eu quero. Aleluia, Deus. Presta atenção nessa noite. Glória a Deus. Eu vou mostrar agora o Herodes Antipas, o Herodes Agripa II, é aquele que vai estar mais para frente. É aquele que vai estar mais para frente quando ele vai acusar o apóstolo Paulo. Eu só vou entrar na palavra agora. A Bíblia vai dizer que quando Pedro estava preso, Pedro dormia, mas só que havia um povo que orava. Aleluia, Deus. Havia um povo que intercedia pela vida de Pedro. Glória. Pedro fosse pego, para que Pedro fosse restaurado. Daqui é um motivo para ele você orar. Daqui é um motivo para ele você não deixar de orar a Deus. Mas muitas pessoas inventam desculpa, mas não há desculpa para a oração. Não Aleluia. Para ele você orar. Sabe por quê? As pessoas que dizem que não tem tempo para orar. Para que grande dia Deus vai olhar para mim, para você e falar. Aleluia, Deus. Para orar, mas não tem tempo para olhar no WhatsApp. Glória. Aleluia, Deus. Não teve tempo para orar, mas teve tempo de mexer em Kawai. Aleluia, Jesus. Que o povo tem tempo para orar a Deus. Mas só que a desculpa hoje do cristão é: eu não tenho tempo, eu trabalho demais. O tempo que eu tenho é o tempo de mim chegar em casa e cuidar das minhas coisas, não. Aleluia, Deus. Deus sempre há o tempo. Oh, glória. O tempo para orar é somente aquilo. Aleluia, Jesus. Mas eu necessito da oração do povo. Aleluia, Pai. Oh, glória. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. O povo começa a falar Santo de Deus. para que Deus toque e Pedro é liberto. Mas a Bíblia vai dizer que passa o tempo de dentro. Um dia antes de Pedro ser crucificado, Pedro estava algemado, do lado de 2 soldados, uma algema na mão esquerda, uma algema na mão direita. E Pedro, quando ele está algemado, sabendo que ele vai ser crucificado um dia depois, Pedro descansa. Pedro ele dorme, porque Pedro confia naquele que chamou. Glória. Confia naquele que criou ele. Aleluia, Senhor. Naquele que formou ele. Mas o problema da nossa geração hoje é a ansiedade. O problema da nossa geração hoje é a ansiedade. Sabe por quê? Porque antes que aconteça algo, nós já estamos preocupados. Antes que aconteça algo, nós já estamos preocupados. Nós já estamos preocupados com o que vai fazer. Mas enquanto Pedro descansava, o anjo desceu até a prisão. Fez com que as cadeias se abrissem. Fez com que a algema caísse ao chão. Pedro falou nessa noite: descansa teu coração. Aleluia, Jesus. Para com essa ansiedade. Para com esse inconcebível. Não vou fazer. Porque enquanto tu descansa, tu vai me consolar. Glória. Aleluia, Senhor. Glória. Aleluia, Deus.
Glória, aleluia. Enquanto Adão descansava da costela de Adão, saiu Eva. Enquanto Jacó dormia, Deus estava avisando Jacó de uma escada que tocava até o céu, e ele via anjos subindo no céu. Enquanto Samuel dormia, Deus chamava Samuel, Samuel, Samuel. Aleluia, Deus. Enquanto Espírito Santo, aleluia, Deus. Pedro dormia, o anjo visitava ele na madrugada. Visitava ele dentro da cabeça. Aleluia, Deus. Nessa noite, enquanto não descansa em Deus, Glória. não espera em Deus, mas o problema é: não consigo esperar. Eu vou fazer com a minha força, eu vou fazer com a minha força. Vai dar errado, mas se tu esperar, Deus vai agir em você. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Deus faz. Aleluia, Pai. Deus vai para a cadeia, entra naquela cadeia, faz com que aqueles 16 soldados Deus. Passa por eles, abre as cadeias e liberta Pedro. Pedro está preso. As pessoas que estavam lá fora e perceberam que Pedro estava orando, estava clamando, estava adorando a Deus. Sabe por quê? Porque pode até prender Pedro, mas a adoração ninguém para. Deus, oh glória. Parar com Pedro. Aleluia, Deus. Ninguém para. Aleluia, Senhor. Vamos parar com os líderes da igreja. Oh glória. Vamos matar os líderes porque o Deus. vamos prender todos aqueles que estão Senhor. Espírito Santo de Deus. entendendo que a gente aqui Glória. é apenas Satanás, ninguém quem faz é Deus e eu. Glória. Aleluia, Jesus. Quando esse prende medo, Aleluia, Deus. o povo lá fora adorando a Deus. Deus. Porque está aprendendo líderes. Está Senhor. levantando discípulos. Oh, glória. Aleluia, Deus. Para adorar, enquanto ele está aprendendo. Aleluia, Senhor. Ele tem nome, Pedro é líder, pastor. Deus. Pedro está falando, vamos acabar com o ministério. Vamos acabar com o cristão da terra. Mas só que Deus está lá em cima olhando. Aleluia, Deus. Não está pensando que está acabando com o chamado. Deus. Ou que está parando com a adoração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Deus. Não é dentro da igreja que eles estão. Dentro da igreja é fácil adorar. Deus. Dentro da igreja é fácil clamar. Aleluia, Deus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Tem pessoas que pegam Aleluia, Pai. sobe aqui em cima, pega, Aleluia, Deus. mas não fala de Deus para pegar seus filhos. Aleluia, Deus. O filho para chupar o sorvete, não tem marido que aqui na frente faz, Aleluia, Deus. mas dentro da casa não obedece nem a mãe nem o pai. Aleluia, Deus. Fala bem com a esposa. Glória. Aleluia, Deus. Dentro da igreja é uma coisa, Aleluia, Senhor. mas tem Jesus Cristo Glória. falando. Aleluia, Senhor. Pessoas fazendo coisa errada, mas já tem pessoas orando aí. Oh, glória. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Eu acho interessante. Deus. A maior tentação que acontece Santo. é aquela de dentro para fora. É aquela de dentro. Porque a estrutura não é qualquer um que toca. Deus. A estrutura não é qualquer um que enxerga. Jesus. A estrutura só enxerga quem está lá de cima olhando. Oh, glória. Aleluia, Deus. Só consegue enxergar quem. Aleluia, Senhor. Sabe por quê? Oh, glória. Porque a estrutura de uma casa. Às vezes Deus. a casa é toda. Jesus. A casa está bonitinha, está pintadinha. mas é toda. Deus. Não consegue enxergar. Aleluia, Deus. Mas essa parede. Oh, glória. Mas na parede tem uma curva. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia, Deus. Oh, aleluia, Senhor. Oh, glória. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Deus. Espírito Santo de Deus. Por essa casa. Santo, Senhor. Ele sente no coração Aleluia, dele de Deus. olhar para aquela sarça. Glória, Porque glória. essa sarça não era normal. Essa sarça queimava, pegava fogo, mas não se consumia. Deus. Essa sarça um fogo ardia, mas não se consumia. E quando esse homem chamado Moisés tentou parar para olhar, olha para cá, você vai entender. Aleluia, Quando esse homem chamado Moisés tentou parar para olhar
Aleluia, Pai. Oh, glória. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. É Deus. Espírito Santo de Deus. Já tentei tirar emprego. Já tentei fazer Oh, glória. É Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Tu és fiel, Jesus. Oh, glória. Tu és grandioso, Pai. Aleluia, Deus. Oh, glória. Espírito Santo do Senhor. Aleluia, Deus. Ele está dormindo. Chega um anjo do alto, Fala, levante, aperta o cinto, botou as sandálias, coloca a tua capa no seu ombro. Só que Pedro está meio sonolento. Pedro não consegue entender o que está acontecendo. Pedro não consegue entender o que Deus está fazendo na vida dele. Ele pensa que ele está vendo a visão. Ele pensa que ele está vendo a visão do Senhor. Mas só que quando Pedro pega, ele passa pelos dois lados, pelas duas portas. E ele passa pela porta de ferro, como diz a Bíblia. Quando ele sai da rua, e que o anjo que estava com ele, some. Ele cai na cima. Ele entende que verdadeiramente quem fez a vida dele foi Jesus Cristo. É Deus, glória. Quem fez a vida dele foi Aleluia, Jesus. da nossa geração. É Deus. Nós pedimos para Deus. Aleluia, Deus. Que algo acontece na nossa vida. Aleluia, Nós Jesus. sabemos reconhecer. Glória. O nosso esforço. Aleluia, mas Deus. porque Deus nos deu. Aleluia, Senhor. Você é bom, mas é porque Glória. não é porque tu prega. Aleluia, Deus. Não, é porque o Espírito Santo toca. Glória. Aleluia, Senhor. É porque Deus Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Glória. Aleluia, Senhor. É, Jesus. Aleluia, Senhor. Deus te permite levantar da sua Glória. olhar para o lado e ver o Espírito. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? É porque Deus Glória. pode nos alcançar. Aleluia, A Deus. tua graça nos alcança. Oh, aleluia, Senhor. Se olhando para mim, para você, está falando. Glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. É, Jesus. Aleluia, Pai. É, Deus. Que é a casa de Maria, mãe de João. Aleluia, Deus. Há uma menina que sai a porta. Alguns dizem que é uma faxineira, outra diz que é apenas uma menina. E quando ela chega à porta, ela ouve a voz de Pedro, mas ela não abre a porta. Ela ouve que é Pedro que está à porta, mas ela não ouve a porta, não abre a porta. Ela entra para a sua casa para anunciar para o povo que Pedro havia sido liberto. Mas só que, olha para cá, o povo estava adorando a Deus, o povo estava clamando a Deus, para que Pedro fosse liberto. Olha para cá, para que Pedro fosse liberto. Mas quando Pedro chega até a porta dele, se bate, Pedro está liberto. Pedro chega com a libertação dentro da casa. O povo não sabe reconhecer que Pedro é liberto. É assim também na nossa vida. Glória, aleluia. Muitas pessoas clamam pela nossa vida. Aleluia, Deus. Tira do vício. Aleluia, Jesus. Tira da prostituição. Aleluia, Pai. Da cura chega na nossa vida. Glória. Chega na nossa vida. Até mesmo nossos parentes viram as coisas. Aleluia, Deus. Até mesmo aqueles que clamou pela nossa vida não tem perigo de trabalhar e morrer. Aleluia, Senhor. O povo olha para mim e para você. É, Deus. Mas quando eles abrem a porta, vai para dentro. É, Jesus. Falar, pastor, Pedro faz o sinal com a mão. Aleluia, Deus. Fica quieto, porque agora Aleluia, eu vou Pai. falar com a minha libertação para acontecer. Oh, glória. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia, Pai. Grandioso é o Senhor, Deus. Aleluia, A Pai. libertação não acontece. É, Mas Jesus. o povo não acredita. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. E o povo não acredita que Pedro saiu da fora desse glória. Deve ser um espírito do Pedro, mas não é Pedro, não. Pedro da vez. Pedro da vez.
solução. Não tem jeito, não tem libertação. É Deus. Mas se liberta com eles. Glória. Quem formou sabe. Aleluia, Quem te Jesus. chamou, te sabe até onde tu vai chegar. Aleluia, Quem Deus. te formou sabe até onde tu vai chegar. É Deus. Sabe o que tu passou para chegar aqui hoje. Sabe o que tu passou para estar sentado nessa cadeira. Aleluia, Senhor. Sabe o que Deus está falando? Eu tive ponto marcado nessa Oh, noite. glória. Assim como eu tive com Pedro, é libertação. Aleluia, Jesus. Tem também hoje. Mas a libertação é aquela que acontece. Aleluia, Deus. Não tem ninguém olhando, é aquela que acontece. Oh, glória. Não desacredita, é aquela que o povo não percebe. Aleluia, Senhor. Aquela que está acontecendo a mudança de dentro para fora. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Deus. É, Senhor. Desse jeito, Deus. Aleluia, Deus. Jesus Cristo morreu para você, Deus. Aleluia, Deus. aquelas caras de pé, cheias de água. E agora pega ela e leva até o necessário, e leva até o organizador da festa. O milagre aconteceu, o povo pega essa água e leva até o outro para fazer a transformação. Jesus não colocou a mão. Aleluia, Deus. Uma palavra. Oh, glória. Essa pessoa disse para ela apenas uma palavra. Aleluia, Deus. Jesus olhou e falou: leva até o necessário. Oh, glória. O povo leva até o necessário. Aleluia, Jesus. O vinho de Jesus multiplicou o suco de uva, como vamos dizer, o suco de uva, e agora este homem bebe. E quando este homem bebe, ele olha para os casais daquele tempo e fala: muito serve o melhor vinho no começo, muito serve o melhor vinho no final. Aleluia, Jesus. Mas muito serve o melhor vinho no começo e o vinho no final. Quando Jesus chega, vai beber um vinho inferior. Mas tu serviste o melhor vinho agora, tu serviste o melhor vinho no final. Glória. Deus está falando, porque quando eu pego algo, Aleluia, Deus. eu não faço pela metade. Aleluia, Senhor. Eu não faço para ter dúvida. Oh, glória. Quando eu pego para fazer, Aleluia, eu não faço Jesus. para causar algo que o povo não Oh, glória. mas eu faço para impactar. Sabe o que Jesus está falando? Aleluia, Deus. Nós não vê, mas o milagre eu faço. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Tu és grandioso, Pai. O povo não viu, É Deus. mas o vinho, o suco de uva, foi o melhor. Não pegou e foi no chão, mas Jesus deu uma ordem. Deu apenas uma palavra. Aleluia, Senhor. Uma palavra de Deus nessa noite que nós precisamos. Oh, glória. Para que nós sejamos libertos. Aleluia, Uma palavra Jesus. que nessa noite nós precisamos. Para que nós sejamos curados. Aleluia, É Deus. uma palavra de Deus que nós necessitamos. Para que nossos parentes lá da nossa casa Aleluia, sejam Jesus. salvos. É uma palavra de Deus que Glória. nós precisamos nessa noite. Não Aleluia, só Deus. Pedro, mas quando Jesus chega até o barco de Pedro, Pedro pescador de peixe. Jesus chega até o barco de Pedro, senta no barco de Pedro, em cima do barco de Pedro. Jesus fala para Pedro: Pedro, agora volta para o meio do mar. Pedro, agora volta para o mar profundo, Pedro, porque lá eu tenho algo contigo. E quando Pedro volta e fala sobre duas palavras, eu voltarei sobre duas palavras. Aleluia. Sobre duas palavras, Glória. mas Jesus já trabalhei a noite inteira. Mas mestre, sobre duas palavras. Aleluia, Jesus. Pedro está fazendo esse momento. Pedro não conhecia Jesus, Glória. mas a palavra. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. É Deus. Desse jeito, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Fica aí, filho. A parábola do dracma da dracma perdida. É a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele sai da casa do pai, ele perde tudo que ele tinha. Ele sai da casa do pai para ir conhecer o mundo lá fora. O pai pega e pega tudo que ele tem. O pai pega e pega tudo que ele acha que tem dinheiro. Mas quando ele sai lá fora, ele perde tudo. Quando ele sai lá fora, ele encontra um monte de amigos, um monte de colega. Esse colega da bebida, colega da festa, amigo da bebida, amigo da prova, amigo da patifaria, amigo da prostituição. E quando o dinheiro dele acaba, quando o dinheiro dele vai embora, É Deus. os amigos também vão embora. E agora esse jovem, ele vai. É Deus. Pede trabalho para esse morador do Senhor. E ele diz: tu vai alimentar os povos, tu vai alimentar esses povos. Tu colocas comida de porco, tu sabe o que é. E quando este jovem
jovem com muita fome, sem dinheiro, sem nada, largado. Este jovem olha para cá comigo e deseja comer aquilo que ele está oferecendo aos pobres. Mas só que este homem, este jovem, sente algo tocando no coração dele. Sente algo batendo e fala: não faça isso não. Porque na casa de seu pai, os servos da casa de seu pai comem bem, comem melhor, comem bom. Aí ele olha e fala assim: verdadeiramente, o servo do meu pai comem bem. Voltarei para a casa do meu pai. Sabe o que Deus falou para aquele jovem naquele momento? Volta para casa. Volta para casa. Oh, glória. Porque lá não tem. Aleluia, Jesus. Lá não tem bolões. É, Lá não Deus. tem resto. Lá não tem coisas mudando. Lá não tem coisas que você precisa se ajoelhar para comer. Não. Lá tem coisa boa. O teu pai é o melhor para os servos. Sabe que Deus está falando para eles: volta para a casa do teu pai. Volta para casa porque eu tenho o melhor para você. Aleluia, Senhor. Volta para casa porque eu tenho o melhor para fazer. Glória. Mas só que esse jovem sentiu o coração. É como se a pessoa olhasse para ele e falasse: não volta não, que vai ser envergonhado. Não volta não, que não vai ter nada. Não volta não. Mas essa é a voz do inimigo olhando para mim, para você e falando: não, Pai. fica onde você está, porque ele quer te ver comer porcaria. Deus. Ele quer te ver vivendo mais único desse mundo. Mas só que Deus está oferecendo eles para noite. O melhor para mim e para você. Talvez o nome de Cristo é o melhor mal. Talvez não ache o melhor mal dessa terra. Mas de valor eu tenho certeza que quando a tua primeira soar, que Jesus vir até as nuvens e escolher aqueles que estão levados ao trono, escolher aqueles que estão buscando a salvação diariamente, eu vou estar lá. Você também vai estar. É necessário, às vezes, nós renunciar algumas coisas. É necessário, às vezes, nós deixar algo de lado. É necessário, às vezes, deixar o orgulho